Todos riram quando ele comprou a velha escrava. Mas o que fez depois chocou toda a fazenda. O leilão estava cheio. Fazendeiros ricos gargalhavam alto enquanto um jovem levantava a mão para comprar a escrava mais velha e fraca da fila. Todos riram da sua escolha, mas quando ele fez o que ninguém esperava logo depois, a fazenda inteira entrou em choque. O que você está prestes a descobrir vai mexer com cada fibra do seu coração. Esta é a história real de como um ato de coragem mudou vidas para sempre. Fique até o final, porque o desfecho vai te deixar sem palavras. Era 1857. O sol queimava forte sobre a cidade de São Paulo. Na Praça Central, centenas de pessoas se aglomeravam ao redor do palanque de madeira. O leilão de escravos acontecia toda segunda-feira. Fazendeiros vinham de todas as regiões para comprar mão de obra. O clima era de festa para uns e de desespero absoluto para outros. Famílias eram separadas, mães arrancadas dos filhos, maridos vendidos para longe das esposas. Era uma cena comum naquela época cruel da história do Brasil. No meio da multidão, um jovem de 23 anos observava tudo em silêncio. Seu nome era Francisco Almeida. Ele tinha acabado de herdar uma pequena propriedade do pai. A fazenda era modesta, com apenas 20 alqueires de terra. Francisco precisava de trabalhadores para tocar a lavoura de café que estava começando. Mas algo dentro dele se revoltava contra aquilo tudo. Ele havia sido criado por uma mãe que sempre questionou a escravidão. Ela lia para ele textos proibidos sobre liberdade e dignidade humana. Morreu quando Francisco tinha 15 anos, mas suas palavras nunca saíram da cabeça do rapaz. O leiloeiro gritava os lances. Um homem forte de 30 anos foi vendido por uma fortuna. Uma mulher jovem com um bebê no colo arrancou lágrimas de alguns, mas foi levada por um fazendeiro cruel conhecido na região. Francisco sentia o estômago revirar. Ele não queria fazer parte daquilo, mas se não comprasse ninguém, como tocaria a fazenda? Como sobreviveria? A pressão social era enorme. Todos esperavam que ele agisse como qualquer outro fazendeiro. Então ela apareceu no palanque. Uma mulher que aparentava ter 60 anos, talvez mais, magra demais. A pele marcada por cicatrizes profundas. Ela mal conseguia ficar em pé. Suas mãos tremiam. Os olhos estavam fundos, cansados de tanto sofrimento. O leiloeiro nem se deu ao trabalho de fazer propaganda. Apenas disse que era uma escrava velha, sem serventia, para trabalho pesado. Talvez servisse para cozinhar ou limpar. O preço inicial foi ridiculamente baixo. Ninguém deu um lance. Os fazendeiros riam. Um deles gritou que nem de graça valeria a pena levar aquela mulher. Outro disse que ela não duraria nem um mês. As gargalhadas ecoavam pela praça. A mulher mantinha a cabeça baixa. Seus ombros tremiam. Francisco podia ver que ela estava chorando, mas tentava esconder. Naquele momento, algo se rompeu dentro do jovem. Ele não pensou nas consequências, não calculou nada, apenas levantou a mão e deu o lance. O silêncio tomou conta da praça por 2 segundos. Depois vieram as risadas ainda mais altas. Os fazendeiros ao redor de Francisco o apontavam e faziam piadas. Um deles gritou que o garoto não entendia nada de escravidão. Outro disse que ele jogou dinheiro fora. Um terceiro comentou que o pai dele devia estar se revirando no túmulo de vergonha. As zombarias não paravam. Francisco sentiu o rosto queimar de humilhação, mas manteve a cabeça erguida, foi até o palanque e pagou o valor acertado. A mulher velha foi empurrada para baixo do palanque. Ela tropeçou nos degraus de madeira e quase caiu. Francisco correu e segurou seu braço. Foi o primeiro toque gentil que ela recebeu em décadas. Os olhos dela se arregalaram de susto. Ela o encarou sem entender. Francisco apenas disse baixinho que estava tudo bem. Pegou a mochila que carregava e tirou um pedaço de pão e água. Ofereceu para ela. A mulher hesitou, como se fosse uma armadilha, mas a fome falou mais alto. Ela comeu devagar, com as mãos trêmulas. Eles caminharam em silêncio até a carroça de Francisco. O jovem ajudou a mulher a subir.
Ela sentou no banco ao lado dele, não atrás, como era esperado. Isso causou olhares chocados de quem passava. Um escravo jamais sentava ao lado do Senhor. Mas Francisco não se importou. Durante o trajeto de 3 horas até a fazenda, ele tentou conversar. A mulher não respondia. Apenas olhava para a frente com aquele olhar vazio de quem já desistiu de tudo. Quando chegaram à fazenda, Francisco fez algo que ninguém imaginaria. Ele não levou a mulher para a senzala. Levou direto para dentro da casa principal. A velha escrava entrou em pânico. Ela sabia que escravos eram brutalmente castigados por entrar na casa dos senhores sem permissão. Tentou recuar, mas Francisco segurou sua mão com delicadeza e disse que ali era diferente, que ela estava segura. Ele preparou um banho quente, algo que a mulher não tomava havia anos. Separou roupas limpas, serviu comida de verdade em um prato de porcelana, não em tigela de barro como se dava aos escravos. A mulher comeu chorando. Cada garfada parecia libertá-la de anos de dor. Francisco sentou à mesa com ela e começou a contar sobre sua mãe, sobre como ela sempre dizia que todos eram iguais diante de Deus, que cor de pele não definia o valor de ninguém. Pela primeira vez em décadas, a mulher falou. Sua voz era rouca, quebrada. Ela disse que seu nome era Maria, que tinha sido capturada na África quando tinha apenas 12 anos, que foi trazida em um navio nojento onde metade das pessoas morreu na viagem, que passou por 5 donos diferentes, cada um pior que o anterior, que apanhou até perder as contas, que viu filhos serem vendidos e nunca mais soube deles, que tinha desistido de viver, que só esperava a morte chegar logo. Francisco ouviu tudo com lágrimas nos olhos. Quando Maria terminou, ele fez algo completamente inesperado. Pegou um papel e começou a escrever. Maria não sabia ler, mas reconheceu o tipo de documento. Era uma carta de alforria. Francisco estava libertando ela. A mulher entrou em choque. Ela perguntou se era verdade, se estava realmente livre. Francisco confirmou. Disse que ela nunca mais seria propriedade de ninguém, que poderia ir para onde quisesse, fazer o que quisesse. Maria caiu de joelhos e chorou como nunca havia chorado. 50 anos de dor saíam naquelas lágrimas. Francisco se ajoelhou ao lado dela e também chorou. Ele disse que sentia muito por tudo que ela havia passado, que desejava poder desfazer todo aquele sofrimento. Maria abraçou o jovem como se abraçasse um filho. E naquele momento, algo maior do que ambos estava acontecendo. Mas a história não para aqui. O que aconteceu nos dias seguintes chocou toda a região. Maria não foi embora. Ela pediu para ficar. Disse que não tinha para onde ir, que sua família na África já devia estar morta, que no Brasil ela não conhecia mais ninguém. Francisco concordou imediatamente, mas deixou claro que ela ficaria como uma pessoa livre, que receberia pagamento justo por qualquer trabalho que fizesse, que moraria na casa principal, não na senzala. Os vizinhos ficaram furiosos quando souberam. Diziam que Francisco estava sendo idiota, que aquilo era perigoso, que daria exemplo ruim para os outros escravos da região, que poderia causar rebeliões. Um fazendeiro rico veio pessoalmente ameaçar Francisco. Disse que se ele não colocasse Maria no lugar dela, teria problemas sérios. Francisco o expulsou da propriedade. Disse que nunca mais pisasse ali. Maria começou a ajudar na casa por vontade própria, mas Francisco insistia em tratá-la com dignidade. Conversavam durante as refeições. Ele perguntava sobre a África, sobre as memórias que ela tinha. Maria, aos poucos, ia se abrindo. Contava sobre as tradições, sobre a música, sobre como era a vida antes de tudo ser destruído. Francisco ouvia fascinado. Ele estava aprendendo uma história que os livros da época não contavam. 3 meses depois, Francisco tomou outra decisão que causou escândalo. Ele começou a pagar salário para Maria. Não era um valor simbólico. Era um salário justo de verdade. Maria não acreditava. Ela juntava cada moeda como se fosse ouro. Pela primeira vez na vida, ela tinha dinheiro próprio. Podia comprar o que quisesse.
Francisco a levou até a cidade. Maria comprou um vestido novo, sapatos que serviam, um lenço colorido para a cabeça. Ela chorou na frente do espelho da loja. Era a primeira vez em 50 anos que se sentia humana novamente. Vocês conseguem imaginar o que é passar décadas sendo tratado como objeto e de repente ser tratado como gente? Deixa nos comentários o que vocês teriam feito no lugar do Francisco. Será que teriam tido a mesma coragem? A notícia sobre o que Francisco estava fazendo se espalhou pela região como fogo em palha seca. Alguns achavam bonito, mas não teriam coragem de fazer o mesmo. A maioria ficou revoltada. Diziam que o rapaz estava louco, que iria quebrar, que estava envergonhando a memória do pai, que era influência da mãe abolicionista que ele teve. As críticas eram pesadas e constantes, mas algo extraordinário começou a acontecer. Maria não estava apenas vivendo na casa de Francisco, ela estava renascendo. O brilho voltou aos seus olhos. Ela começou a sorrir, a cantar enquanto cozinhava. Músicas africanas que tinha aprendido quando criança. A voz dela era bonita, cheia de alma. Francisco adorava ouvir. Ele pedia para ela ensinar as canções. Maria ficava emocionada. Um dia, Maria disse que queria retribuir tudo que Francisco estava fazendo. Ela revelou algo que tinha escondido por todos aqueles anos. Maria conhecia ervas medicinais africanas. Tinha aprendido com a avó antes de ser capturada. Durante todos os anos de escravidão, ela usou esse conhecimento para ajudar outros escravos doentes, sempre escondido dos senhores. Ela sabia tratar feridas, febres, dores. Tinha um dom para a cura que vinha de gerações. Francisco ficou impressionado. Ele sugeriu que Maria começasse a atender pessoas, mas não escravos escondidos. Ela poderia ter um espaço próprio na fazenda. Poderia cobrar pelos tratamentos. Seria reconhecida pelo seu conhecimento. Maria achou que era loucura. Quem procuraria tratamento com uma ex-escrava? Francisco disse que muita gente procuraria se ela fosse boa no que fazia. Ele construiu uma pequena casa na fazenda especialmente para Maria. Era simples, mas digna. Tinha uma sala para atendimentos e um quarto confortável. Maria chorou quando viu. Nunca imaginou que teria uma casa própria. Francisco espalhou a notícia na cidade. Disse que tinha uma curandeira excelente na fazenda que atendia todos, independente de cor ou condição social. No começo, ninguém apareceu. As pessoas tinham preconceito, mas então aconteceu algo que mudou tudo. O filho de um comerciante rico da cidade ficou muito doente, febre alta que não passava. Os médicos da época não conseguiam curá-lo. O menino estava à beira da morte. Alguém comentou sobre Maria. O pai, desesperado, decidiu tentar. Afinal, o filho dele estava morrendo mesmo. Maria atendeu o menino com todo carinho. Preparou chás com ervas específicas. Fez compressas. Passou um unguento que ela mesma preparava. Em 3 dias, a febre começou a baixar. Em 1 semana, o menino estava curado. O comerciante não acreditou. Ele espalhou a notícia para todos. Ofereceu pagar uma fortuna para Maria. Ela cobrou um preço justo, não exagerado. O homem ficou ainda mais impressionado. Depois disso, muita gente começou a procurar Maria. Escravos doentes cujos donos não queriam gastar com médico. Pessoas pobres que não tinham dinheiro para tratamento caro. Mas também gente rica que tinha tentado tudo e não conseguiu cura. Maria atendia todos com a mesma dedicação. Ela cobrava de quem podia pagar e tratava de graça quem não tinha condições. Seu coração era generoso demais. O dinheiro começou a entrar. Maria estava ganhando bem, mais do que muita gente livre ganhava. Ela juntava cada moeda. Francisco perguntou o que ela pretendia fazer com aquele dinheiro todo. A resposta dela foi algo que ninguém esperava. Maria disse que queria comprar a liberdade de outros escravos, especialmente os mais velhos, que ninguém queria, aqueles que estavam sendo descartados como lixo. Francisco ficou emocionado com a ideia. Ele sugeriu que fizessem juntos.
que ele entrasse com parte do dinheiro também. Maria aceitou. Eles começaram a ir aos leilões, compravam os escravos que ninguém queria, os velhos, os doentes, os considerados imprestáveis. E logo depois de comprar, libertavam, davam a cada um a carta de alforria. Ofereciam trabalho remunerado na fazenda para quem quisesse ficar. Muitos ficavam, outros iam embora tentar a vida em outro lugar. A fazenda de Francisco se transformou completamente. Não havia mais escravos ali. Apenas trabalhadores livres que recebiam salário justo, que tinham dia de descanso, que eram tratados com respeito. A produtividade aumentou de forma impressionante. As pessoas trabalhavam melhor quando eram tratadas com dignidade, quando tinham motivo para se dedicar. A fazenda começou a prosperar de verdade. Os outros fazendeiros não entendiam como aquilo era possível. Eles achavam que sem chicote e sem correntes, ninguém trabalharia. Mas Francisco estava provando o contrário. Sua fazenda produzia mais café de melhor qualidade do que muitas propriedades maiores da região. E gastava menos, porque não tinha que lidar com fugas, rebeliões ou sabotagens que eram comuns onde havia escravidão. Maria se tornou uma figura respeitada na região. Mesmo com todo o preconceito da época, as pessoas reconheciam seu talento. Ela tratou centenas de pessoas, salvou muitas vidas, treinou outras pessoas em suas técnicas. Várias mulheres, tanto negras quanto brancas, vinham aprender com ela. Maria estava passando adiante o conhecimento que sua avó havia lhe dado décadas atrás na África. 2 anos depois daquele dia no leilão, a vida de Maria era completamente diferente. Ela tinha uma casa própria, dinheiro guardado, era respeitada, tinha ajudado a libertar mais de 30 escravos, tinha amigos, tinha propósito. Mas o mais importante era que ela tinha recuperado algo que havia perdido havia muito tempo, a dignidade. Ela voltou a se sentir humana. Francisco também mudou muito. Ele havia amadurecido, aprendeu sobre coragem de verdade, descobriu que fazer o certo é mais importante do que fazer o que todos esperam. Sua fazenda se tornou um exemplo na região, mesmo que muitos não quisessem admitir. Ele recebia visitas de jovens de outras cidades que queriam conhecer aquele modelo diferente de produção. A amizade entre Francisco e Maria era profunda. Eles se consideravam família. Maria dizia que Francisco era como o filho que ela nunca pôde criar. Francisco dizia que Maria era a segunda mãe que Deus tinha colocado em sua vida. Eles jantavam juntos todas as noites, conversavam sobre tudo, sobre o passado, sobre o presente, sobre os sonhos para o futuro. Um dia, Maria revelou um sonho que tinha. Ela queria construir um lugar onde ex-escravos pudessem aprender a ler e escrever, onde pudessem aprender ofícios, onde pudessem se preparar para a vida livre. Muitos escravos libertados não sabiam o que fazer com a liberdade, não tinham educação, não tinham profissão, acabavam em situação miserável. Maria queria mudar isso. Francisco amou a ideia. Eles começaram a planejar juntos. Usaram parte dos lucros da fazenda e do dinheiro que Maria tinha guardado. Construíram uma escola na propriedade. Contrataram professores. Começaram a oferecer aulas gratuitas para qualquer pessoa negra que quisesse aprender. No começo, vieram poucos, mas logo a notícia se espalhou. Pessoas vinham de longe para estudar ali. A escola causou ainda mais polêmica. Educar negros era visto como perigoso pela maioria dos fazendeiros. Eles tinham medo de que escravos alfabetizados se rebelassem. Houve tentativas de fechar a escola. Ameaças foram feitas, mas Francisco e Maria não recuaram. Eles sabiam que estavam fazendo algo importante, algo que mudaria o futuro de muitas pessoas. Nos primeiros 6 meses, mais de 50 pessoas aprenderam a ler e escrever na escola. Muitos eram idosos, que nunca imaginaram que um dia poderiam ter essa oportunidade. Alguns choravam na primeira aula quando seguravam um lápis pela primeira vez.
quando escreviam o próprio nome. Era libertação em outro nível, não apenas do corpo, mas da mente. Maria passou a dividir seu tempo entre os atendimentos medicinais e a escola. Ela mesma dava algumas aulas, ensinava sobre as ervas africanas, sobre a cultura que ela lembrava de sua terra natal, sobre histórias que sua avó contava. Ela estava resgatando e preservando uma herança que o sistema escravista tentava apagar. Os alunos ouviam fascinados. A história de Maria e Francisco começou a se espalhar para além da região. Jornais de outras províncias publicaram artigos sobre aquela fazenda diferente, sobre a ex-escrava que se tornou curandeira respeitada e educadora, sobre o jovem fazendeiro que desafiou o sistema. Algumas pessoas mandavam cartas de apoio, outras mandavam cartas de ódio, mas o importante era que a história estava inspirando outros. 3 anos depois daquele leilão onde todos riram, a fazenda de Francisco era um dos lugares mais prósperos da região. E não era só prosperidade financeira, era prosperidade humana. Ali existia esperança, existia dignidade, existia um pedaço de futuro diferente sendo construído no meio de um presente cruel. Maria continuava comprando e libertando escravos sempre que podia. Ela tinha uma lista mental dos mais necessitados, pagava valores que fazendeiros consideravam altos só para tirar aquelas pessoas do sofrimento. Cada libertação era uma vitória. Cada carta de alforria assinada era uma vida transformada. Ela sentia que estava cumprindo um propósito maior. Um dia, Maria recebeu uma notícia que a abalou profundamente. Um dos escravos que ela havia ajudado a libertar anos atrás tinha conseguido comprar a liberdade da própria esposa e dos 3 filhos. Ele trabalhou dia e noite, juntou cada moeda e finalmente conseguiu. E ele disse que só teve essa coragem porque viu o exemplo de Maria, porque viu que era possível. Aquilo tocou o coração de Maria de uma forma que ela não esperava. Ela percebeu que não estava apenas mudando vidas individuais, estava plantando sementes de coragem e esperança que se multiplicavam. Cada pessoa que ela ajudava poderia ajudar outras. Era um efeito em cadeia de bondade e liberdade. Francisco também teve sua vida transformada de formas que nunca imaginou. Ele se casou com uma jovem que compartilhava de seus ideais. Ela era filha de um pastor que pregava contra a escravidão em segredo. Juntos, eles continuaram o trabalho que Francisco havia começado. Tiveram filhos que cresceram, vendo pessoas negras como iguais, que brincavam com as crianças da fazenda sem distinção de cor. A fazenda se tornou um refúgio. Escravos fugitivos, às vezes, apareciam à noite pedindo ajuda. Francisco e Maria nunca viraram as costas. Davam comida, roupas, documentos falsos quando necessário. Ajudavam essas pessoas a seguir viagem para locais mais seguros. Era arriscado. Poderia dar cadeia. Mas eles faziam mesmo assim. Maria viveu mais 15 anos depois de ser libertada. Foram os anos mais felizes de sua vida. Ela viu a abolição da escravidão acontecer no Brasil em 1888. Chorou de alegria quando recebeu a notícia. Disse que tinha vivido o suficiente para ver aquele dia, que podia partir em paz, sabendo que outras pessoas não sofreriam o que ela sofreu. Quando Maria faleceu aos 78 anos, centenas de pessoas compareceram ao enterro. Ex-escravos que ela havia ajudado a libertar, pacientes que ela havia curado, alunos que ela havia ensinado, fazendeiros que, mesmo discordando de suas ideias no começo, haviam aprendido a respeitá-la. Foi um dos maiores enterros que a cidade já viu. Francisco fez questão de que o túmulo de Maria fosse bonito e digno. Mandou esculpir uma lápide com os dizeres: Maria, mulher livre, curandeira, educadora, libertadora, que sua coragem inspire gerações. Ele visitava o túmulo toda semana. Levava flores. Conversava como se ela ainda estivesse ali. Contava sobre a escola que continuava crescendo, sobre as novas pessoas sendo libertas.
sobre o legado que ela havia deixado. A escola que Maria ajudou a fundar continuou funcionando por décadas. Formou centenas de pessoas. Muitos dos alunos se tornaram professores e abriram suas próprias escolas em outras regiões. O conhecimento se multiplicou. A semente que Maria plantou gerou uma floresta de educação e liberdade. Francisco tocou a fazenda até seus últimos dias. Nunca voltou a ter escravos. Sempre tratou seus trabalhadores com dignidade e justiça. Sua propriedade se manteve próspera e produtiva, provando que era possível ter sucesso sem exploração. Outros fazendeiros começaram aos poucos a seguir seu exemplo, não por bondade, mas porque viram que funcionava. A história de Maria e Francisco se tornou lendária na região. Pais contavam para os filhos, professores ensinavam nas escolas. Era um exemplo de como uma pessoa pode fazer diferença, de como a coragem de fazer o certo pode transformar não apenas uma vida, mas muitas vidas. Muitos anos depois, um historiador pesquisou a fundo essa história. Encontrou documentos, cartas, registros da fazenda. Comprovou cada detalhe. Escreveu um livro que se tornou referência sobre resistência à escravidão no Brasil. A história de Maria saiu do âmbito regional e ganhou conhecimento nacional. O que começou com um jovem levantando a mão em um leilão, enquanto todos riam, terminou com centenas de vidas transformadas, com uma escola que educou gerações, com um exemplo de dignidade e coragem que atravessou o tempo. Maria não foi apenas libertada naquele dia, ela se tornou libertadora de outros, e isso fez toda a diferença. Essa história nos ensina algo fundamental. Ensina que uma pessoa fazendo o certo pode causar ondas que se espalham muito além do que ela imagina. Maria poderia ter sido apenas mais uma vítima esquecida da escravidão, mas se tornou símbolo de resistência, superação e generosidade. Francisco poderia ter sido apenas mais um fazendeiro seguindo o sistema cruel da época, mas escolheu ser diferente. Quantas vezes na vida temos a chance de fazer algo que parece pequeno, mas que pode mudar tudo para alguém? Quantas vezes deixamos passar essas oportunidades por medo do que os outros vão pensar? A história de Maria e Francisco nos desafia a ser corajosos, a fazer o certo mesmo quando todos estão rindo, mesmo quando todos dizem que você está errado. O Brasil carrega as marcas profundas da escravidão até hoje. Foram mais de 300 anos de um sistema brutal que destruiu milhões de vidas. Mas no meio de tanta escuridão, existiram luzes como Maria e Francisco, pessoas que se recusaram a aceitar a crueldade como normal, que lutaram, cada um à sua maneira, por um mundo melhor. Maria chegou ao Brasil acorrentada em um navio nojento. Passou 50 anos sendo tratada como objeto. Apanhou, sofreu, perdeu tudo. Mas mesmo assim, quando teve a chance de ser livre, escolheu usar sua liberdade para libertar outros. Ela poderia ter guardado todo o dinheiro que ganhou. Poderia ter pensado apenas em si mesma depois de tanto sofrimento. Mas escolheu pensar nos outros. Francisco poderia ter comprado escravos fortes e jovens como todos faziam. Poderia ter seguido o caminho mais fácil e lucrativo, mas escolheu seguir sua consciência, escolheu honrar os ensinamentos da mãe. E ao fazer isso, não apenas mudou a vida de Maria, mas mudou sua própria vida também. Ele se tornou um homem melhor, um ser humano mais completo. A fazenda onde tudo aconteceu existe até hoje. Virou patrimônio histórico. Parte dela foi transformada em um museu que conta essa história. Milhares de pessoas visitam todo ano. Estudantes vão em excursões escolares. É um lugar de memória e aprendizado. Um lembrete de que o bem pode vencer o mal quando pessoas corajosas decidem agir. No museu, há uma sala dedicada a Maria. Lá estão expostos alguns dos instrumentos que ela usava para preparar remédios. Desenhos que retratam como ela era. Cartas de agradecimento de pessoas que ela tratou. E, principalmente, há uma lista enorme com os nomes de todos os escravos que ela ajudou a libertar.
São mais de 100 nomes, mais de 100 vidas que teriam terminado em sofrimento, mas que ganharam uma chance de dignidade. Há também uma sala sobre Francisco, com documentos da fazenda, fotos antigas da propriedade. A carta que ele escreveu libertando Maria está lá, protegida em uma redoma de vidro. É um dos documentos mais visitados do museu. As pessoas param na frente dele e ficam emocionadas, porque aquele pedaço de papel representa muito mais do que uma simples transação legal. Representa a humanidade vencendo a crueldade. Agora me responda uma coisa. Se você estivesse naquele leilão em 1857, o que teria feito? Teria tido a coragem de Francisco ou teria seguido a maioria? Deixe a sua resposta nos comentários. Quero saber o que vocês pensam sobre isso. A história de Maria e Francisco nos lembra que a verdadeira riqueza não está em posses materiais. Está em viver de acordo com seus valores. Está em fazer diferença na vida de outras pessoas. Francisco não ficou rico em dinheiro, mas ficou rico em propósito e significado. Maria não teve uma vida longa depois de libertada, mas os anos que teve foram plenos de dignidade e realizações. Existe algo profundamente inspirador em ver alguém que sofreu tanto ainda encontrar força para ajudar outros. Maria poderia ter se tornado amarga, poderia ter guardado rancor de todos os brasileiros por tudo que passou, mas escolheu ver além da dor. Escolheu construir pontes em vez de muros. Isso requer uma força interior extraordinária. E Francisco nos ensina que privilégio vem com responsabilidade. Ele era um homem branco, em uma sociedade que dava todos os privilégios para pessoas como ele. Poderia ter simplesmente aproveitado sua posição, mas usou seus privilégios para fazer o bem. Para desmantelar, mesmo que em pequena escala, o sistema injusto do qual ele fazia parte. A relação entre Maria e Francisco também nos ensina sobre amizade verdadeira, sobre como conexões humanas genuínas transcendem barreiras sociais, raciais e de qualquer tipo. Eles vieram de mundos completamente diferentes, mas se encontraram em um ponto crucial e construíram algo bonito juntos. Uma amizade baseada em respeito mútuo e propósito compartilhado. Quantas Marias existem hoje que precisam de um Francisco? Quantas pessoas estão sofrendo, esquecidas, descartadas pela sociedade, esperando que alguém as veja como seres humanos dignos? E quantos Franciscos em potencial existem que têm medo de agir, que sabem o que é certo, mas não têm coragem de ir contra a corrente? Esta história aconteceu há mais de 150 anos, mas continua atual. Porque a essência do que Maria e Francisco fizeram ainda é necessária hoje. Lutar contra a injustiça, defender dignidade humana, usar seus recursos e talentos para ajudar quem mais precisa, ser corajoso o suficiente para fazer o certo mesmo quando todos riem. Quando Francisco levantou a mão naquele leilão, ele não sabia que estava mudando a história. Não fez aquilo para ser herói ou para ficar famoso. Fez porque sua consciência não permitia outra escolha. E isso é o mais bonito. Ele não calculou as consequências, não pensou em reconhecimento, apenas agiu de acordo com seus valores. E Maria, ao decidir usar sua liberdade para libertar outros, mostrou algo fundamental sobre natureza humana. Mostrou que bondade não depende de circunstâncias, não depende de ter vivido uma vida fácil. Maria tinha todos os motivos para ser egoísta depois de tudo o que passou, mas escolheu ser generosa, e isso a tornou imortal. A escola que eles fundaram educou pessoas que se tornaram professores, artesãos, comerciantes. Alguns viraram líderes comunitários. Outros se tornaram exemplos para seus filhos e netos. O impacto daquela escola se multiplicou através das gerações. Hoje, há descendentes daqueles primeiros alunos que são médicos, engenheiros, advogados. E muitos deles sabem a história. Sabem que tudo começou com uma velha escrava, que todos riram, e um jovem que teve coragem.
O legado de Maria e Francisco vai além dos números e das histórias individuais. Eles provaram que é possível viver com integridade mesmo em um sistema corrupto, que você não precisa aceitar as injustiças ao seu redor como normais, que uma pessoa realmente pode fazer diferença, não importa quão grande seja o mal que enfrenta. Muitas vezes, olhamos para a história e pensamos que as pessoas do passado eram diferentes de nós, que viviam em outra época com outras regras. Mas Francisco e Maria eram pessoas de carne e osso como nós, com medos, dúvidas e limitações. A diferença é que escolheram ser corajosos, escolheram agir apesar do medo. Imagine Maria naquele primeiro dia na fazenda. Depois de 50 anos de horror, de repente alguém a trata com bondade. Oferece comida de verdade, um lugar digno para dormir e, principalmente, liberdade. Deve ter parecido um sonho. Ela deve ter tido medo de acordar e descobrir que era ilusão, mas era real. E ela soube valorizar aquilo e transformar em algo maior. Francisco poderia ter se contentado em apenas libertar Maria e pronto, já seria um ato bonito. Mas ele foi além. Apoiou os sonhos dela, investiu na escola, continuou libertando outras pessoas, transformou a fazenda inteira. Ele entendeu que fazer o certo não é um ato único, é uma escolha contínua, diária, que precisa ser renovada sempre. A coragem de Francisco naquele leilão foi apenas o começo. A verdadeira coragem veio depois, em continuar firme apesar das críticas, em não voltar atrás quando as coisas ficaram difíceis, em manter seus princípios mesmo quando todos diziam que ele estava errado. Essa persistência é o que transformou um ato isolado em um movimento que mudou muitas vidas. E Maria, ao revelar seu conhecimento sobre ervas medicinais, nos ensina sobre resiliência cultural. Ela guardou aquele conhecimento durante décadas, mesmo quando tudo estava sendo tirado dela. Aqueles ensinamentos da avó africana atravessaram o oceano, sobreviveram à escravidão e foram passados adiante. Era uma forma de resistência, uma forma de manter sua identidade e sua humanidade vivas. Quando Maria começou a ensinar outras pessoas sobre as ervas, ela estava fazendo mais do que compartilhar técnicas medicinais. Estava preservando uma parte da cultura africana que o sistema escravista tentava apagar. Estava dizendo que aquele conhecimento tinha valor, que sua ancestralidade tinha valor, que ela tinha valor. A relação entre educação e liberdade fica muito clara nessa história. Maria sabia que libertar o corpo não era suficiente. Era preciso libertar a mente também. Por isso, a escola era tão importante. Porque um ex-escravo que sabe ler e escrever, que tem uma profissão, que entende seus direitos, é verdadeiramente livre. Pode construir uma vida digna. Muitos dos fazendeiros da época tinham medo de escravos alfabetizados exatamente por isso. Sabiam que educação é poder, que conhecimento é libertação. Por isso, tentaram impedir a escola. Mas Maria e Francisco entenderam que aquilo era essencial, que sem educação a liberdade era incompleta. Os documentos históricos contam que Maria era uma professora paciente e dedicada, que entendia as dificuldades dos alunos porque ela mesma nunca tinha tido acesso à educação formal, que celebrava cada pequena vitória, cada letra aprendida, cada nome escrito pela primeira vez. Para ela, cada aluno que se alfabetizava era uma vitória contra o sistema que tentou destruí-la. Francisco, por sua vez, usou sua posição de fazendeiro respeitado, mesmo que controverso, para proteger a escola. Quando autoridades tentaram fechá-la, ele usou seus contatos e sua influência. Arriscou sua reputação e seus negócios para defender aquele espaço de aprendizado, porque sabia que valia a pena.
A história nos conta que nos últimos anos de vida, Maria costumava sentar debaixo de uma árvore antiga na fazenda. Dali, ela via os alunos entrando e saindo da escola. Via os trabalhadores livres cuidando da plantação de café. Via as crianças brincando sem distinção de cor. E sorria. Aquele sorriso de quem viu o impossível se tornar realidade. Francisco sempre dizia que aprendeu mais com Maria do que ela aprendeu com ele, que ela foi quem realmente o educou sobre o que significa ser humano, sobre força, sobre perdão, sobre generosidade. Ele dizia que qualquer um na posição dele poderia ter comprado Maria naquele leilão. Mas foram as escolhas dela, depois de ser libertada, que realmente fizeram a diferença. Existe uma carta que Francisco escreveu para a esposa quando estavam noivos. Nela, ele fala sobre Maria. Diz que conhecê-la mudou completamente sua visão de mundo. Que antes, ele via a escravidão como algo terrível, mas abstrato. Depois de ouvir as histórias de Maria, de ver as cicatrizes, de testemunhar a dor e a resiliência, aquilo se tornou real, pessoal, inaceitável. Essa carta está no museu também. É um testemunho poderoso de como histórias individuais têm o poder de mudar mentes e corações. Números não convencem como uma história convence. Maria não era uma estatística, era uma pessoa real, com nome, com história, com sonhos. E isso fez toda a diferença para Francisco. Muitos visitantes do museu contam que saem de lá transformados. Que a história de Maria os inspira a fazer algo em suas próprias vidas, a defender justiça, a não aceitar crueldade como normal, a ter coragem de ir contra a corrente quando necessário. O legado de Maria continua vivo, inspirando novas gerações. E vocês, o que vão fazer com essa história? Vão apenas ouvir e esquecer? Ou vão deixar que ela mude algo em vocês? Cada um de nós tem oportunidades diárias de escolher entre fazer o certo e fazer o conveniente, entre ser corajoso e seguir a maioria, entre defender dignidade humana e fingir que não vê injustiça. O que vocês vão escolher? A história de Maria e Francisco não é apenas sobre o passado, é sobre o presente e o futuro. É sobre as escolhas que fazemos todos os dias, sobre como tratamos as pessoas ao nosso redor, sobre se vamos usar nossos recursos, nossos privilégios, nossos talentos para fazer bem ou se vamos desperdiçá-los. Maria morreu em paz, sabendo que sua vida tinha feito diferença, que ela tinha pegado tudo de ruim que aconteceu com ela e transformado em algo bonito, que tinha ajudado dezenas de pessoas a conquistar liberdade, que tinha curado centenas de doentes, que tinha educado muitos, que tinha deixado um legado que continuaria depois dela. Quantas pessoas podem dizer isso ao fim da vida? Francisco viveu até os 82 anos, viu seus filhos e netos continuarem o trabalho que ele começou, viu a abolição da escravidão, viu ex-escravos se tornarem cidadãos respeitados, viu tudo que ele e Maria sonharam começar a se tornar realidade. Em seu leito de morte, dizem que ele pediu para ser enterrado próximo a Maria. E assim foi feito. Os dois túmulos ficam lado a lado em um pequeno cemitério na fazenda. São visitados por muitas pessoas que querem prestar homenagem. Pessoas deixam flores, cartas, orações, agradecem pelo exemplo, pela coragem, por terem provado que é possível fazer diferença, mesmo quando tudo parece impossível. Essa história não precisa ter acontecido apenas uma vez. Pode acontecer de novo, hoje, com você. Talvez você não vá comprar escravos em um leilão, porque vivemos em outra época. Mas existem outras formas de escravidão, outras formas de injustiça, outras pessoas sendo descartadas pela sociedade. E você pode fazer escolhas corajosas também. Pode escolher tratar todos com dignidade, independente de cor, origem ou condição social. Pode escolher usar seus recursos para ajudar quem precisa. Pode escolher educar em vez de ignorar. Pode escolher defender em vez de silenciar. Pode escolher amar em vez de odiar. São escolhas que parecem pequenas, mas que fazem toda a diferença.
A história de Maria nos ensina que não importa o quão destruída sua vida esteja, sempre é possível reconstruir. Sempre é possível encontrar propósito. Sempre é possível usar sua experiência para ajudar outros. Ela poderia ter desistido 1000 vezes, mas não desistiu. E quando teve a chance, floresceu de uma forma que ninguém esperava. A história de Francisco nos ensina que privilégio não é desculpa para a inação. Que se você está em uma posição melhor que outros, isso vem com responsabilidade. A responsabilidade de usar essa posição para fazer bem, para criar mudança, para defender os mais vulneráveis. Ele poderia ter ignorado o sofrimento ao seu redor, mas escolheu ver e agir. Juntos, Maria e Francisco nos ensinam sobre o poder da parceria improvável, sobre como pessoas de mundos diferentes podem se unir por uma causa comum, sobre como a amizade verdadeira supera qualquer barreira. Eles eram fazendeiro branco e ex-escrava negra em uma sociedade que dizia que eles não deveriam nem conversar como iguais, mas construíram algo lindo juntos. Esta é a história de todos que riram quando ele comprou a velha escrava, mas ficaram chocados com o que ele fez depois. De como um ato de coragem mudou muitas vidas. De como bondade e justiça sempre valem a pena, mesmo quando parecem loucura. De como uma pessoa pode fazer diferença.